selecionar tudo, Ctrl T, vou apagar, o texto está limpo. Caso eu queira abrir um novo documento, em branco, Ctrl O. Caso eu queira abrir um documento já existente, Ctrl A. Então aqui, agora vamos fazer novamente o que eu havia comentado. Vou criar um texto, vou digitar, por exemplo, resumo, apertar o Enter, vou incluir aqui o comando para gerar um parágrafo com 20 frases cada parágrafo. Tá, vou apertar o Enter, aí ele gerou um texto extenso. Esse texto, com 2 cliques, eu seleciono o texto inteiro e deixo ele justificado. Quero deixar ele ao centro, Ctrl E, ou centralizar, negrito, Ctrl N, e assim por diante. Em questão de posicionar o ponteiro do mouse, ele vai mostrar as teclas de atalho. O texto está aqui. Vou dar duplo clique, quero verificar como é que está a configuração de parágrafo. Ou eu clico nesse pontinho, que é as opções de parágrafo, ou o botão direito, escolho parágrafo. Aqui, meu espaçamento antes está 0, espaçamento depois 8, eu vou colocar tudo 0, só que ao contrário de múltiplos, eu vou deixar espaçamento entre linhas 1,5. O recuo 0, a direita 0, especial, isso aqui é o parágrafo. Eu vou deixar a primeira linha, como havia mostrado, com 2 centímetros. E dá OK. Ó, meu texto configurado. E aquele recuo de primeira linha é o parágrafo. Então eu tenho aqui Ctrl Shift 8, mostrar as ferramentas. Na verdade, esse comando Ctrl Shift 8 seria Ctrl Shift asterisco. Como no teclado numérico também possui asterisco, eu falo número 8 para tentar evitar apertar as teclas erradas. Então, Ctrl Shift 8 no teclado alfanumérico. Ctrl Enter, quebra de página. Nessa página eu vou fazer o sumário, só para lembrar, vou escrever o sumário, aperto o Enter, é a última parte que eu executo dentro das configurações que eu estou mexendo. Ctrl Enter, quebra de página. Só que se eu apertar Ctrl Enter agora, o que vai acontecer? Ele vai gerar uma quebra de página, só que ele vai entender que faz parte da mesma seção. Por exemplo, se eu quero mais tarde incluir numeração de página, qual eu vou fazer, e essa numeração de página não é uma contagem linear, consecutiva, porque eu estou na segunda folha, e eu gostaria que a próxima página, que é a página introdução, começasse no número, por exemplo, 29, 30, 5, não sei. Eu tenho que inserir uma quebra de seção para diferenciar, para evitar fazer vários documentos, vários textos, e depois juntar simplesmente no momento de impressão. Então, para resolver esse tipo de inconveniente, eu preciso criar uma quebra de página com seção. Então eu vou no menu Layout, quebra de página, e eu procuro quebra de página, só que quebra de seção, próxima página. Pronto. Olha o que foi feito. Voltei. Quebra de seção, próxima página. Vou apertar Enter para deixar ele aqui abaixo. Ó. Agora essa seção, por enquanto, faz parte dessa seção. Vou escrever aqui, ó, número 1. Número 1, introdução. Dá Enter. Número 1, introdução. Para mostrar que se faz parte ou não essa seção da outra, eu vou dar duplo clique aqui no cabeçalho. Essa borda, essa margem em branco é o cabeçalho. Duplo clique, cabeçalho está aqui.
Como eu sei que ela faz parte? Porque ainda está escrito aqui no alto, quando eu dei duplo clique, vincular ao anterior. Então, a seção de cima com a seção de baixo ainda estão juntas. Eu vou tirar. Então, agora as seções são seções diferentes. E aqui mostrou seção 2. Fechar cabeçalho. Introdução, Enter. Eu vou fazer um comando que ele vai fazer a digitação em latim. Igual, lorem, abre parênteses, eu quero 2 parágrafos com 7 frases cada parágrafo. Pronto. Então aqui eu quero selecionar só as duas, ponteiro do mouse do lado esquerdo, selecionei só os 2 parágrafos e eu faço o arrasto da régua, o recuo da primeira linha. Okay? E justifico, Ctrl J ou clico. Vou pular para a próxima página, que eu não tenho nenhuma quebra. Aqui eu vou fazer uma quebra convencional, porque eu quero que essa seção faça parte só dessa seção mesmo, não mude. Ctrl Enter, quebrou, foi para a próxima página. Aqui eu vou digitar desenvolvimento. Vou fazer um texto novamente. 5 parágrafos com 6 frases cada um. Meu texto está ampliando. Vou selecionar. Eu vou deixar justificado com o recuo de 2. Ctrl Shift 8. Aqui. Eu poderia já apertar o Ctrl Enter, mas eu vou incluir outras coisas aqui embaixo. Vou fazer um título 2 aqui embaixo. Então, o título que eu estou mexendo é o título 2. Agora o 2.1. 2.1. Subtítulo deste documento. A letra S maiúscula. Devem estar perguntando, por que aqui o desenvolvimento não foi em letra maiúscula? Porque eu vou configurar isso no estilos, quando eu estiver trabalhando com os estilos aqui no alto. Subtítulo desse documento, eu vou fazer um outro subtítulo aqui, aperto Enter, e volto, recuo, 2.2, subtítulo, de novo, deste documento. Vou para o próximo, então cheguei aqui no final da folha. Tá? Ctrl Enter. Ele já entende que tem um recuo. Esse recuo aqui eu posso estar eliminando, voltando aqui. Voltei, Ctrl Enter. Aqui eu vou escrever 3, conclusão. Agora eu vou fazer a configuração dos estilos. Seleciono, vou aqui no alto, no grupo estilos, dentro de página inicial, clico, ele modificou. Mas como eu quero fazer algum tipo de alteração, eu vou clicar com o botão direito sobre o título 1, botão direito, modificar. Aqui eu tenho as fontes, eu vou colocar que eu quero fonte Arial, o corpo 16 eu vou colocar 14, negrito, e aqui automático. Exemplos. Eu não estou seguindo nenhuma norma, isso aqui são só ferramentas do Word. Vou em formatar, fonte. Eu quero que todos os caracteres estejam em maiúsculos. E aqui as configurações são as mesmas, não muda. Formatar parágrafo. Para cada título, eu quero que o espaçamento antes seja 0, o espaçamento depois seja 24, espaçamento entre linhas eu quero 1,5. 1,5 o quê? 1,5 linhas em relação ao corpo. Se eu estou utilizando aqui o corpo 16, significa que o meu texto vai ter 16 mais 8, ou seja, vai ter 24 pontos. Tá? Então, espaçamento entre linhas, 24, 1,5, ok? E ok. Então, olha o espaço que ele deixou aqui embaixo. E aí eu posso começar o meu texto. É igual, faço um resumo todo especial.
a 2,8. Então, aqui eu já tenho o meu resumo. Tá? Ah, mas é a mesma coisa, melhor que ficar digitando no. Então, Ctrl J, justificado, e o meu texto com os parágrafos. Então aqui eu já tenho a configuração de título 1, quando eu clico aqui, ó, ele fica no normal. Então qualquer coisa que eu configurar no normal, aqui no modificar, ele vai ajustar, mas não é o que eu preciso agora. Eu tenho aqui número 2, desenvolvimento, eu não preciso reconfigurar, é só clicar em título 1, ele já está pré-configurado. E aqui introdução também, título 1, tudo em maiúsculo. Volto aqui embaixo, eu tenho 2.1 subtítulo desse documento, 2.1 subtítulo, eu vou colocar como título 2, ele modificou, mas não é isso que eu preciso. Botão direito, modificar. Venho aqui, procuro de novo fonte Arial, lá era corpo 14, aqui eu vou colocar corpo 12, novamente repito, não estou seguindo nenhuma norma, negrito, automático. Formatar a fonte, não vou ter nenhuma configuração diferente, eu teria outras opções aqui, mas não vou usar. Parágrafo, espaçamento antes eu vou colocar 18 e o espaçamento depois eu vou colocar 18, porque eu quero que ele fique espaçado do texto anterior. Espaçamento entre linhas 1,5, tá ok? E ok. Então o subtítulo está aqui. E o subtítulo desse documento também, de novo, né? Desse documento aqui. E eu vou clicar título 2. Então as configurações estão ali e o meu texto está limpo. Volto até o sumário. Lembrando que o sumário eu tinha colocado quebra de seção próxima página. Eu vou incluir agora o sumário. Menu referências, sumário. Eu tenho algumas opções de sumário, eu vou escolher o sumário automático 2. Esse sumário em azul, depois eu poderia fazer a configuração até substituir, mas vou apagar. Seleciono aqui, sumário. Porque eu não vou colocar o sumário como título 1. Se eu colocar o sumário como título 1, vai aparecer aqui, ó, sumário tem o que dentro do sumário? Sumário tem sumário, e aí fica numa redundância. Sumário está aqui. Ah, o meu texto não ficou em caixa alta, não há problema. Eu seleciono, aperto Shift F3 e aqui Shift F3. E se eu preciso que todo esse texto fique em negrito, eu vou apertar Ctrl N. E caso eu queira que o alinhamento fique aqui ao lado esquerdo, seleciono o meu texto, venho aqui, reparem que ele está esmaecido, bem leve, o cinza. Eu vou dar um clique na caixinha preta, o recuo à esquerda, ele alinhou todos. Mas lembrando, a próxima página é a página 3, eu gostaria que não começasse como página 3, eu gostaria que começasse com página 10, por exemplo. Então, página 10, eu vou dar duplo clique aqui, ou se não, eu vou lá no menu inserir, que eu acho que é mais lento, e inserir cabeçalho, editar cabeçalho, e eu vou mostrar que se eu der duplo clique aqui é mais rápido. Duplo clique, cabeçalho. Então no cabeçalho eu vou inserir a numeração de página. Então, número de página, início da página, e eu vou escolher o lado que eu preciso, ó, se vai ser ao lado esquerdo, centro ou direito. Lado direito. E aqui ele começa com o número 3, que é a ordem sequencial, porque eu estou na página 3, mas eu gostaria que começasse na página 10. Eu não vou mexer aqui, se eu mexer aqui, todas as páginas terão o mesmo número. Eu vou no número de página, formatar número de página, eu quero que comece com o número 10 e dá OK. Agora a página começou com o número 10, fechar cabeçalho. Então aqui eu tenho número de página, no sumário não tem, na primeira página também não tem. Então, se aqui é a página 10, a próxima tem que ser 11, depois 12 e assim por diante, 13. Esse tipo de configuração por seção é interessante para quem está desenvolvendo trabalhos que, por exemplo, cada capítulo seja dividido e seja reiniciada a numeração. Então, a pessoa pode utilizar
essa maneira de trabalhar. Tá. Só que aqui não mexeu em nada. Para que faça o ajuste, eu venho aqui, clico em atualizar sumário, atualizar o índice inteiro ou apenas o número de página. Como só mexi no número de página, dá ok. Agora ele começou 10, 11, 11, 13. É mais rápido que colocar pontinhos. Eu vou incluir mais uma página, que é a página referências, lá no final. Então, para ir no final, eu posso posicionar o ponteiro do mouse sobre o último capítulo e apertar o Ctrl, ou se não, aperto as teclas Ctrl End para ir até o fim mesmo. Então, aperto o Ctrl, mostrou a mãozinha, clico. Foi até o último capítulo. Nesse último capítulo, eu vou verificar onde está o final da folha. Então, Ctrl End e agora Ctrl Enter. Vou escrever referências. Referências. E essa página de referências vai estar em negrito, tá? Poxa, mas não é um título 1, então vamos no sumário, porque eu quero que ele apareça lá no sumário. E aqui centralizada. Referências. Então, para salvar, eu aperto Ctrl B de bola, ou vou lá no menu Arquivo, salvar como, ou se não, clico no disquete. Ctrl B de bola, Arquivo, salvar como, ou clicar no disquete, que é o Ctrl B. E aí vou determinar que eu quero salvar a unidade D, resumo. Ok? Então vou escolher aqui um local, documentos, salvar. Lá no alto. Vou até o sumário. E o sumário não incluiu ainda o que eu havia inserido. Então clico aqui, atualizar o sumário e eu coloco atualizar o índice inteiro. Pronto. Só que tem esse detalhe, quando eu faço essa atualização ele modifica, volta ao anterior. Então, referências, não tem o número, tá? Não coloquei porque eu não quis. Vou colocar negrito, tá? E caixa alta. Aqui também negrito e caixa alta. Aqui só negrito. E eu venho com o texto para cá. Okay? Então todas as referências que eu estou fazendo está sendo incluído algumas informações a mais. Vou até a página desenvolvimento. Nessa página eu vou incluir aqui uma imagem. Só que eu vou deixar aqui nesse espaço. Vou incluir uma imagem, vou voltar o recuo, vou procurar uma imagem da internet, formas, smart art, o que for. Imagens, eu vou escolher uma imagem da águia, insiro. Essa imagem, se a posição não estiver interessante para esse trabalho, eu vou lá em formatar, inverter horizontalmente. Se tiver alguma coisa que eu queira retirar, eu posso vir aqui no cortar e eu dimensiono o tamanho que eu preciso. Pronto, ok. Quando eu recorto, eu apenas deixo oculto a outra área. Se eu clicar aqui, eu clicar em recortar, ele mostra qualquer área normal. Ou se não, eu vou nas opções aqui, ó, redefinir imagem e tamanho. Ela volta ao anterior. Então, voltando aqui, inverter horizontalmente. Eu vou em cor, eu posso escolher uma cor. Deixa eu visualizar. Pra cá. Não, diferente. Eu vou em página inicial. Aí eu consigo visualizar. Formatar, cor. Aí escolho a forma que eu quero que essa imagem seja apresentada. Aqui, que acho que ficou interessante. Essa imagem, ela não tem uma legenda, mas caso fosse necessário inserir alguma legenda, vou lá no menu referências
inserir legenda. Aqui, dessa forma que está uma figura, mas caso eu precisasse incluir mais um tipo de rótulo, como fotografia, ilustração, gráfico, simplesmente eu vou aqui em novo rótulo, insiro e ele vai começar gráfico 1, gráfico 2, gráfico 3, fotografia 1, fotografia 2, fotografia 3, conforme eu vou inserindo imagens aqui, ok? Tá. E é o que aconteceu, figura 1. Essa figura 1 eu vou atribuir um nome, águia. Vou selecionar, porque isso aqui é uma legenda, e tem um estilo. Depois de selecionar, estilo, venho aqui no grupo, na página inicial, estilo, seta, procuro legenda, botão direito, modificar. Fonte Arial, corpo 10, negrito, automático. E eu vou mexer também no parágrafo. No parágrafo eu não quero que tenha nenhuma distância. 00, simples, ok? Ok. E eu gostaria que esse texto ficasse bem próximo da legenda. Então eu clico aqui na imagem, ele também está configurado. Eu poderia vir aqui, ó. Desculpa. Essa imagem eu preciso que ela fique muito próxima da legenda. Então eu venho aqui em parágrafo, eu tiro aqui, ó, espaçamento, simples, 0, ficou. Aqui eu vou dar um espaço. Eu quero que fique alinhado a minha imagem, então para isso é necessário que eu determine que o meu texto e as minhas informações fiquem próximas. Eu mexi no recuo. Essa é uma imagem. Eu vou inserir uma outra imagem aqui. Inserir imagem. Procuro uma outra. Vou pegar a da moça. Eu vou inserir. Ficou muito grande. Se eu quero deixar com a mesma largura dessa imagem, que é 6.1, ou mudar até para 6 centímetros, eu venho aqui, clico na imagem e coloco também largura, altura 6 centímetros, não largura, altura 6 centímetros. 6 centímetros aqui, 6 centímetros aqui, ou seja, eu estou padronizando o tamanho das minhas figuras. Então a imagem está aqui, não quero nessa posição, quero sempre ela olhando para a direita. Então clico, vou no menu referências, inserir legenda, figura 2, tá? Ah, mas aqui não é uma figura, mas digamos que fosse, porque eu vou inserir uma lista de figuras. Figura 2, dá OK. Nessa figura 2 já tem uma formatação, eu só preciso fazer a alteração aqui na minha imagem. Então eu vou em parágrafo e eu coloco 0, múltiplos, simples, e dá OK. E agora, na figura 2, colocar um título, a moça da foto. Venho aqui, seleciono e arrasto para ficar adequada. Pronto, tá? Tenho duas imagens. Mas digamos que eu quisesse inserir uma marca d'água, tá? E essa marca d'água teria que estar só nessa seção, tá? Da seção desde a introdução em diante. Eu vou dar duplo clique no cabeçalho e rodapé, duplo clique no cabeçalho e rodapé, vou inserir uma imagem, uma imagem qualquer, vou pegar essa águia com asas abertas, inserir, vou deixar que essa imagem fique atrás do texto. Eu posso clicar com o botão direito, quebra de texto automático, e coloco ela para trás. Ou se não, eu clico aqui e tem as opções, que eu posso deixar o texto em volta da imagem, sobre a imagem, através, na frente, atrás, tá? Eu vou colocar atrás do texto. Aí ele ficou atrás. Essa imagem ficou muito grande, eu vou deixar com tamanho menor,
com 10 centímetros. E essa imagem eu vou deslocá-la. Quando eu trabalho com quebra, eu consigo deslocar a imagem. E eu vou mexer a imagem a ponto de ela girar. Então ela vai girar para cima, tá? E se eu quiser aqui inverter verticalmente, ela vai girar para baixo, inverter para baixo. Então eu coloco a imagem em todos os cantos, ela vai ficar aqui, ok? E agora vou lá na guia Design. Eu posso vincular o anterior? Não. Então venho aqui e fechar cabeçalho e rodapé. Vou ver. Então vamos ver se ficou na anterior. Se ficou, seria questão simplesmente de apagar, porque são sessões diferentes, ó, não está vinculado ao anterior. Pronto. Ó, só tenho as imagens abaixo. Caso a imagem esteja muito forte, ou seja, está atrapalhando com o texto, eu venho em efeitos, eu consigo fazer algum efeito diferente, deixar ela mais clara, alguma coisa assim, ou em cor, deixar ela bem esmaecida. Pronto, guia Design, fechar. Lá no alto, eu vou agora inserir uma lista de figuras. Como eu inseri duas figuras, que eu vou apertar Ctrl Enter, volto para o texto superior, eu vou escrever lista de figuras, aperto Enter, aqui eu quero negrito e centralizado, e eu vou inserir a lista de figuras de uma forma bem simples. Menu referências, inserir índice de ilustrações, venho aqui e procuro o nome da legenda que eu estava utilizando, que era figura. Então figura, tá ok. Ctrl Shift 8 e eu tenho a minha lista de figuras. Figura 1, a águia, figura 2, a moça da foto. Caso eu queira fazer alguma modificação em algum título, aperto Ctrl, porque isso aqui é um hiperlink, botão direito, clicou. Então aqui eu consigo fazer a moça da foto, colocar em Friends com óculos. Tá. Ah, mas não é caixa alta. Shift F3 com óculos. Volto lá no início, a moça da foto. Para voltar para o início, Ctrl Home. Aperto agora, clico sobre o índice que foi criado, botão direito, atualizar campo, atualizar o índice inteiro.